Bem-vindos ao Inspira Podcast. O meu nome é Mercedes Taus da Silva. Criei este podcast como meio para chegar às pessoas que, como eu, buscam inspiração todos os dias. Aqui vamos escutar conversas, ideias e, acima de tudo, a partilha de inspiração, sucessos, desafios, curas, emoções, sentimentos inspirados em pessoas reais e que possam inspirar a si também, a tornar-se uma pessoa melhor, um melhor pai, melhor mãe, melhor ser humano, com todo o seu potencial. A cada episódio vou receber um convidado especial, com quem vou partilhar experiências e falar sobre assuntos como desenvolvimento pessoal, saúde mental, temas humanitários, temas de autoconsciência, viagens e muito mais. Junte-se a nós nesta aventura e inspire-se. O Martim é o meu sobrinho e afilhado, tem 24 anos e é biólogo. É para mim uma inspiração pela forma e maturidade como encara a vida, desafiando-se a cada oportunidade. Acabou de chegar de uma viagem de 3 meses pelo Brasil, onde viveu durante um mês com uma tribo na Amazónia. Convidei-o a partilhar connosco esta grande aventura na primeira pessoa. Espero que gostem e que se sintam tão inspirados quanto eu. Bem-vindo, Martim, ao meu podcast. É uma honra ter-te. És o meu primeiro convidado do primeiro episódio do meu podcast. Podes começar um bocadinho por nos contar um bocadinho de ti, como é que foi o teu percurso, para nos conhecermos um bocadinho, para as pessoas que nos estão a ouvir, para te conhecerem um bocadinho melhor. Claro que sim. Antes de mais, obrigado por me convidar. Estou muito entusiasmado e um bocadinho nervoso. Então, o meu percurso, eu nasci e cresci em Lisboa. Faço o liceu todo, até o final do liceu faço em Lisboa. E depois eu queria estudar fora, sempre tive este sonho de estudar fora. Então, candidato-me a Oxford, tinha o percurso todo traçado, ia para Oxford, ficava a trabalhar em Inglaterra e não entrei em Oxford. Foi a primeira grande desilusão da minha vida. Então decidi fazer um gap year. Fiz um gap year durante um ano, viajei pelo mundo, fui 3 meses para a Indonésia, fazer um projeto de biologia marinha incrível, porque eu defendo sempre se eu gosto de fazer alguma coisa, se eu quero ser biólogo, preciso ter alguma experiência no campo, na vida real. Então fui fazer estes 3 meses que mudaram a minha vida, me abriram imensas portas, fiz uma série de outras experiências e depois vou para Bristol, para a Inglaterra, fazer o meu curso. Fiquei 3 anos lá, voltei por causa do Covid, voltei para Portugal por causa do Covid, tive 2 anos a trabalhar cá numa consultora, com desenvolvimento regenerativo, turismo, parques temáticos, hotéis. E depois, o ano passado, em setembro, decidi que queria mudar de vida, que não estava a viver 100% do meu propósito, queria descobrir qual é que era a minha motivação, a pôr os meus talentos ao serviço do mundo. Então parto para fazer umas grandes viagens pelo mundo. Tanto viagens externas como viagens internas. Claro. Que me levaram primeiro a Marrocos, depois ao Peru e agora aos 3 meses no Brasil. Portanto, assim, e na nutshell, como os ingleses dizem, esse é o meu percurso. E agora estou aqui. E eu tive a grande honra de te acompanhar tanto a Marrocos como a Peru. É verdade. Mas isso seria outro podcast. E fala-nos então um bocadinho, e porquê o Brasil? Porquê a Amazónia? Então, como é que chegaste lá? Eu fui completamente conduzido para o Brasil, como eu costumo dizer. Eu trabalho muito com a criação, ou manifesting, como lhe quisermos chamar, e eu faço uma criação no final de dezembro do ano passado do que é que eu queria viver, do que é que eu queria experienciar, conhecer novas culturas, estar num país tropical, passar tempo com jovens e com sábios, conectar com o que é ser humano primitivo, conectar com emoções muito humanas e conectar-me com culturas completamente diferentes da minha, que é sempre a minha motivação na vida, conhecer. Então eu faço esta criação a pensar que me ia levar para o Sudeste Asiático. Eu estava completamente com o Sudeste Asiático na cabeça, Tailândia, Camboja, Vietnã, Laos, etc. E começo a pesquisar algumas coisas sobre o Sudeste Asiático e nada está a fluir. E às tantas eu penso assim, eu sempre pensei passar um tempo com uma tribo na Amazónia. Então ponho no Google Spend one time with a tribe in Amazonia. Passaram um mês com uma tribo na Amazónia. O primeiro link que me aparece, eu clico, abre um chat no WhatsApp com a Renata, que é uma assessora de várias tribos na Amazónia, e em menos de um mês eu estava a apanhar o avião para a Amazónia. Portanto, foi completamente inesperado. E depois eu vim a perceber que era exatamente o que eu precisava, exatamente o que eu tinha criado.
mas não estava nada nos meus planos. Eu marquei aquele mês na Amazónia, portanto eu tinha o voo de ida e o voo de volta com uma diferença de 3 meses e tinha o primeiro mês marcado na Amazónia, mas o resto eu não fazia ideia o que é que ia fazer. Então apanhei o voo de ida, estive lá um mês e depois segui viagem. E conta-nos então um bocadinho como é que foi a tua experiência a viver com a tribo na Amazónia? Essa é uma pergunta difícil de responder, mas eu diria que foi, numa palavra, intenso. Viver numa tribo da Amazónia é muito diferente do que eu alguma vez imaginei, alguma vez pensei. Eu tinha a ideia de uma experiência quase Avatar, de ser o Jake Sully a chegar no novo mundo e a conectar-me com esta tribo que vive de uma maneira completamente diferente e tão conectada à natureza. E a experiência que eu tive foi muito diferente do que eu estava à espera. Portanto, foi um desafio, para mim foi muito desafiante, a nível físico, a nível espiritual, a nível emocional. Viver numa tribo é voltar às raízes do que é ser humano. Portanto, as emoções são todas muito fortes, os desafios são todos muito humanos. A vivência deles é completamente diferente das nossas. Eles não têm questões existenciais. Portanto, as questões do dia-a-dia é o que é que vamos comer, como é que vamos viver, o que é que vamos construir agora na nossa aldeia. E por isso foi simplificar muito tudo o que se passa na minha cabeça no meu dia-a-dia. Foi simplificar ao básico do comer, estar na natureza, conectar-me com a natureza. A tribo não fala português, ou seja, eles dão uns toques de português aqui e ali, mas não falam português. Portanto, foi muito uma viagem interna e depois descobrir a floresta através dos olhos deles. Sendo que eles não são particularmente welcoming. Eles estão na deles e eu estava como observador. E eu aceitei que estava como observador. Eu não podia querer fazer parte daquilo, porque aquilo é tão diferente. É tão diferente, sim. Então tive como observador da cultura deles, como é que eles se relacionam, o facto das mulheres e os homens serem completamente separados, o facto de as mulheres tratarem das crianças e cozinharem e estarem em casa e os homens estarem a caçar e a construir, e dentro de casa há uma separação física, elas estão de um lado da casa e nós estamos do outro. A sério? Foi muito chocante em uma série de coisas que eu pensava, uau, caramba. E eles casam-se, a partir dos 9 anos casam-se, têm filhos a partir dos 12 anos. Portanto... é uma realidade muito diferente da nossa, sem dúvida. Muito diferente. E por isso, para mim, aprendi muito com eles, aprendi a viver o momento presente. Porque eles não têm qualquer concepção de passado e futuro quase. Ou seja, por exemplo, eles não têm frigoríficos, por isso tudo o que eles caçam ou tudo o que eles compram, porque havia uma vila lá perto, a 40 minutos de barco, onde eles compram algumas coisas. Tudo o que eles caçam ou compram tem que ser consumido no dia. O dinheiro que eles recebem, por exemplo, da estadia de algumas pessoas como eu que vão lá visitá-los, eles gastam muitas vezes antes de nós chegarmos, porque eles não têm o pensamento de futuro. A liderança da aldeia tem alguma noção do que é que vai ser construído ou não, mas fora isso, eles vivem o presente, e isso foi uma grande lição para mim também. É o libertar o controlo e ir só na vibe deles, dia após dia. Eu acho que isso foi uma das grandes lições que eu tirei de lá, sem dúvida. E o teu maior desafio a nível físico, porque eu sei que fui acompanhando os teus stories e as tuas mensagens, como é que foi o teu maior desafio a nível físico? A nível físico. Para mim, o que mais me custou foi o ambiente da floresta. Eu acho que o ambiente em si, porque a umidade está quase nos 100%. Por isso, nós chegamos lá, nós damos 10 passos e já estamos quase ofegantes, porque aquilo é muito quente e muito úmido. Então, a sensação que a pessoa tem é que tem assim, um peso astronómico em cima de si. E depois não ver o horizonte, para mim, que venho de Lisboa, de uma cidade de rio, uma cidade de mar. Que estamos sempre a ver o horizonte, vemos sempre o pôr do sol lá, como era a época das chuvas também, nós mal vimos o sol, e é muito quente, é muito úmido, por isso todos os dias a pessoa acorda já assim a respirar profundamente e ver, é mais um dia disto. Isso foi um grande desafio. Depois os animais, o animal mais irritante da floresta é o mosquito, sem dúvida. Nós andamos literalmente em nuvens de mosquitos. Por isso é um desafio. A maior parte das pessoas sai da Amazónia passar 10 dias. Eles dizem, normalmente as pessoas duram 10 dias.
Por causa dos mosquitos. Dos mosquitos. Uhum. Porque é constante. É o zzz constante na É nossa muito cabeça. cansativo, não é? É muito cansativo. Portanto, eu diria que os mosquitos e o ambiente em si são, assim, os grandes desafios. Sendo que depois dos animais perigosos, a tarântula no quarto, que foi toda uma saga, que eu até fiz um story no Instagram. De que Conta um bocadinho sobre isso. Então é assim, eu sou biólogo, atenção, então eu adoro animais, mas eu nunca fui muito amigo de grandes aranhas, grandes aranhas, tarântulas, etc. Então houve um dia que eu estava sozinho, eu estava numa zona da aldeia para receber hóspedes e não estava lá ninguém comigo nesse dia. E eu cheguei ao meu quarto, tinha tomado um banho, fui abrir a minha mochila e vejo que ao lado da minha mochila está uma tarântula astronómica. Claro que gritei, claro que dei um salto e pus o meu telemóvel a filmar. Eu disse assim, não, eu vou conseguir ultrapassar isto sozinho. Pus o telemóvel a filmar, atenção, demorou 13 minutos e eu nem consegui tocar na mochila. Em 13 minutos nem consegui tocar na mochila. Mas vias a tarântula lá, por isso até esperar que ela saísse da mochila... E no final, claro que não consegui tirar a tarântula, não é? Okay. Teve que ver um de fora, eu chamei-o, ele veio lá, tirou a mochila, a tarântula fugiu. Ai meu Deus, o vídeo está hilariante, porque eu estou sempre a gritar, eu não conseguia lidar com aquilo e depois ele no final mata a tarântula, paz a alma dela. Mas foi de morrer a rir. Que grande aventura. Foi de morrer a rir. E diz-me, como é que foi a relação com as pessoas que fazem parte da tribo? A relação com a Fala-nos tribo... um bocadinho do nome também da tribo e um bocadinho da história deles, que eu sei que tu sabes disso. Exatamente. Então, as tribos no Brasil começam num povo que eles chamam Xenipabu, que é o povo antigo, ou o povo original. Uhum. E do Xenipabu saem as várias etnias arborígenas, indígenas do Brasil. A que eu estava era os Kaxinawá, ou seja, o povo morcego, também chamados Uniquim. Por isso eu estive com os Uniquins. E depois há várias. Há Xaninawá, que é o povo do pássaro azul. Yanawaná, que é o povo porquinho, que é um animal que eles têm, o porquinho. E depois há muitas mais etnias. Pronto, eu estava com os Uniquins. Dentro da etnia do Uniquim há vários clãs. E eu estava com o clã da liderança Uniquim. Portanto, há 38 aldeias Uniquins no Rio Jordão. E eu estava numa das aldeias onde está a liderança dessas 38 aldeias. Uhum. Pronto. Essa liderança é do clã Inu, é do clã Onça, que nós chamamos Jaguar, cá em Portugal. Ok. Portanto, o clã Jaguar. E, portanto, eu estava com uma família, estava com a família do Cian. O Cian, que é o nome do chefe da aldeia, é cacique, ou seja, chefe da aldeia, e é pajé, é curandeiro da aldeia também. Às vezes o cacique, o chefe da aldeia, não é o pajé, neste caso eram os dois. Pronto. O Cian tem 2 mulheres e tem 21 filhos. Uau! Portanto, estava eu e eles. Ok. Pronto, foi uma aventura. Portanto, a minha convivência foi muito interessante, porque eu tive desde a pessoa supostamente mais sábia da aldeia, que é o Cian, até aos mais novos. Ou seja, o filho mais novo dele tinha 2 anos. Pronto. Criança, sendo que claro. os filhos e os netos já têm a mesma idade, porque os filhos deles já tiveram filhos. Já tiveram filhos, entretanto. Que é muito engraçado. Pronto. Então eu tive esta experiência quase intergeracional de várias idades. A minha experiência foi... ao início foi difícil eu lidar com, por exemplo, a falta de afeto. Ou seja, eles não dão abraços a ninguém. Eles não dizem olá, eles não dizem adeus. Eles simplesmente existem. Ou seja, eu entrei na tribo, eles olham assim para mim... O Cian disse, esta é a tua casa, ninguém me disse nada, eu vou almoçar com eles no primeiro almoço e estão todos calados, tipo, à minha volta. E eu assim, ok. E eu começo a falar com eles e percebo, eles não sabem mesmo português, tipo... E por isso ali foi logo uma barreira de, ok, vamos ter que usar linguagem não verbal. Então, a minha safatória são sempre as crianças. Então eu começo a brincar com as crianças e parece que quando eu começo a brincar com as crianças, eu começo a ser mais aceito. Porque eles estavam a olhar para mim um bocado do género... Ok, o que é que está aqui a fazer? Porque eles não estão muito habituados a receber mas pessoas recebem fora. pessoas, mas não estão com tanta frequência. Não com tanta frequência. E não, sobretudo, a família toda. Porque a família toda... Eu apanhei um fenómeno de a família toda estar lá porque eles estão a limpar o que eles chamam de hospedaria, que é onde eles recebem os hóspedes. Portanto, eles estavam a limpar e por isso toda a família estava lá num esforço em comum. Normalmente, as pessoas chegam e estão só com o Cian ou estão só com o pajé. Não estão com a família toda. Portanto, foi quase uma exceção... as condições com as quais eu fui. O que para mim foi fantástico, porque eu não tinha sobrevivido um mês sem as crianças lá. Sim.
Sim, era mais complicado, imagino. Mas por isso a minha relação com eles foi sempre uma relação de cada vez mais conseguir confiar neles, porque eles têm os olhos da floresta. Eu quando cheguei lá, eu entrei em modo de sobrevivência completamente. O meu painel de controlo, red lights, cobras em todo lado, aranhas em todo lado, mosquitos em todo lado. O ter que andar descalço, porque está tudo enlameado, então a pessoa tem que andar descalça. E eu nem sabia onde é que eu estava a pisar naquelas folhas todas, não sei se há aranhas, se há cobras por baixo. Ou seja, eu estava completamente fora da minha zona de conforto. E foi este processo de eu confiar neles, começar a ver a floresta através dos olhos deles, e ao mesmo tempo eles irem confiando em mim e ir-me passando estes ensinamentos que eles me foram passando ao longo do tempo. Sobretudo através da experiência deles. E através das lendas, porque eles têm lendas, meu Deus, de tudo e mais alguma coisa. Sim. Eles aprenderam os padrões, por exemplo, dos artefactos que eles fazem, do artesanato que eles fazem através da jiboia. Eles aprenderam a tecer com as aranhas. Eles aprenderam a dar à luz com os ratos. Então eles têm lendas para cada uma destas coisas. Receberam o ayahuasca através da jiboia, foi todo um processo, que é o deus deles, não é? Claro. E por isso eles aprendem tudo através da floresta. Através da natureza e da floresta. Espetacular. Exatamente. Através dos animais, seja o... Quer dizer, que giro. Tudo. Depois tem este manual que é incrível, que foi compilado pelo pai do Cian. Portanto, o fundador daquela aldeia Uniqueen, que eu já não me lembro do nome dele, mas ele, ao longo da vida dele, ele foi um dos pajés mais antigos da cultura Uniqueen, por isso ele compilou este manual das medicinas da floresta, ou seja, todas as plantas que existem na floresta e o seu uso medicinal. Desde um pequeno corte até uma picada de uma aranha, de uma cobra, de um sapo, tudo. Está tudo compilado naquele manual que é extraordinário. Eu olhei para aquilo e pensei assim, isto é extraordinário. Mas eles recorrem como tu dizes, a medicinas naturais para se tratarem. Mas no caso de ser um trauma, eles têm algum hospital perto? Como é que fariam? Eles têm a aldeia mais perto é Jordão. Okay. Pronto. Portanto, existe o Rio Jordão e ao longo do Rio Jordão, no início do Rio Jordão está a aldeia Jordão e ao longo do Rio Jordão vão ser as 38 aldeias Uniqueens, sendo que a mais longe está a um dia de barco do Jordão. Eu estava numa das mais perto, ou seja, eu estava a 40 minutos de barco. Eles é assim, eles estiverem... O que o Cian me explicou é, no início, se alguém está doente, eles vão primeiro usar as medicinas da floresta, tipo... uns unguentos, uns óleos naturais, qualquer coisa. Se isto não está a passar, eles vão recorrer ao ayahuasca com o pajé. Ok. E se o ayahuasca não resultar, aí eles vão ao Jordão. Sendo que, na maior parte das vezes, quando eles vão ao Jordão, já costuma ser tarde demais. Portanto, por exemplo, quando eu estive lá, houve um bebê, tinha para aí 3 semanas, que passou por estes processos todos e acabou por ir para o Jordão e morreu. Porque já estava muito avançado. Pronto. A maior parte das coisas eles conseguem curar com as medicinas naturais, mas há uma pequena percentagem que, pronto, quando eles chegam ao Jordão muitas vezes já é tarde. Já não é possível. Porque eles também não têm dinheiro, ou seja, eles não têm Eles vivem dinheiro. de quê? Exato. É assim, isso é uma grande pergunta. Ou seja, tradicionalmente, eles viveriam do que a natureza lhes dá. Portanto, eles têm plantações de mandioca e caçam. Têm espingardas, ou seja, não é caça tradicional arborígena com arco e flecha, embora existam índios que fazem isso, que eles chamam os índios da floresta, que até são perigosos, mas nas várias aldeias Uniqueens caça-se com espingarda e depois comem ou banana verde, que é uma banana diferente da nossa, é uma banana verde, ou mandioca cozida. Portanto, há sempre, as refeições é mandioca cozida ou banana cozida, e depois o que eles caçam. Esta família onde eu estou, como tenho dinheiro da minha estadia lá, podia às vezes ir ao Jordão e comprar um peixe maior, ou comprar um osso de boi, ou um bocadinho de frango, sendo que eles têm esta cultura de partilhar tudo. Portanto, o dinheiro que eu paguei para estar lá foi dividido por toda a comunidade, por toda a aldeia, por 100 e tal pessoas, por isso acaba tudo por se diluir muito. Por exemplo, se eles caçassem um macaco, as coisas que eles caçavam mais era macaco e cuchia, sendo que cuchia é como se fosse um roedor, tipo uma capivara mais pequena. Sim.
tudo o que eles caçam tem que ser dividido pela família. Não pela aldeia toda, graças a Deus, senão não dava nada. Mas pela família. E neste caso nós estávamos lá para aí 16, porque nem todos os filhos do Cian estavam lá, nós estávamos 16. E por isso um macaco para aí de 50 centímetros ou 60 tem que dar para 16 Para 16 pessoas. pessoas. Dá um pedacinho minúsculo de um bocadinho da cauda para cada pessoa, não é? E por isso eles depois são muito criativos com a mandioca, com a banana, o que é que eles fazem, e depois a fruta. Não há muita variedade, mas têm que ser criativos com o que têm, não é? Com o que a natureza lhes dá. Exatamente. Conta-me uma experiência de... Foste caçar? Chegaste a ir a ter essa experiência de caçar com eles? Aprendeste a caçar? Caçar foi uma das experiências mais intensas que eu tive na floresta. Imagino. Então é assim, eles têm caminhos na floresta, têm trilhos. Ok. Que é o que eles percorrem mais vezes. Por exemplo, os trilhos para as plantações de que eles chamam macaxeira, que nós chamamos mandioca, ou os trilhos para a casa do avô, a casa da avó, whatever. Que são eles que fazem os São trilhos. eles que fazem. Ou seja, eles vão com a katana no mato, limpam, e por isso os trilhos já estão totalmente marcados. Feitos. Quando nós caçamos, nós entramos na mata profunda, como eles chamam. Nós entramos na floresta virgem. Ou seja, nós saímos dos trilhos, portanto, eu estava totalmente equipado, eu estava com calças até aos pés, estava com meias grossas, estava com uma suéte grande, com um chapéu, ou seja, eu só tinha basicamente as minhas mãos e a minha cara de fora. E depois fui com dois, ou seja... Estavas com medo dos mosquitos. Estava com medo dos mosquitos e de tudo, porque, ou seja... Porque eles picam e porque há dengue. Porque há dengue, também há um bocadinho de malária, se bem que eles nunca tiveram um caso lá. Sim. Mas eu estava com medo, sobretudo, de animais que possam rastejar para cima de mim, também. Porque os mosquitos, eu sei o que é que posso contar. Pronto, então eu entro na floresta, eu ia com dois dos filhos do Cian, um que tinha 15 anos, que é o caçador, e um que tinha 8 anos, que era o meu guardião, que é para eu não me perder. Que eles já tiveram um caso em que eles levaram estrangeiros para dentro da floresta e eles perderam-se. E começaram a chorar e a berrar, etc. Pronto. Eles contaram algumas histórias. É muito fácil de perder-se. A pessoa fica completamente desorientada, porque nós vamos com os cães e com a espingarda. Sim. E ele de repente ouve um cão e ele começa a correr na direção do cão, o caçador, e nós ficamos ali tipo no meio da floresta, já nem sabemos de onde é que viemos, onde é que vamos, porque nós não temos a floresta tão densa. Não há pontos de referência, não deixas de ter os teus pontos de referência, não é? Nós temos uma visibilidade para aí de 30 metros dentro da floresta, não é muito, porque depois fica tudo denso. Então a floresta parece que está criada ao tamanho deles. Então é tudo mais ou menos, 1,20 m, porque os indígenas são todos muito pequenos. Muito pequenino. Tudo 1,20 m, e como eu sou muito alto, eu estava sempre baixado, a tropeçar nas raízes, a ir contra as árvores, com o meu chapéu. Às tantas, eu levanto-me e tenho uma tarântula a descer no meu chapéu, que eu tinha assim outra tarântula a descer, eu a tentar tirar a tarântula, ela ficar presa em mim. Ai meu Deus, foi toda uma cena. E depois a pessoa fica paranoica porque começa a sentir alguma coisa no pescoço, já acha que é uma cobra, ou já acha que é uma tarântula. Claro, já achas que não há nada, mas já começas a pensar que tens tudo em cima de ti, não é? Tudo. Então foi uma experiência mega intensa, mas eu sobrevivi. Saí encharcado, não é? Porque qualquer passo que a pessoa dê, a pessoa já está transpirada com aquela umidade toda. Mas foi uma experiência que eu disse assim, está feito uma vez, eu só fui uma vez. Eu assim, está feito uma vez, done. Mas eles caçaram? Eles caçavam todos os dias, pelo menos uma vez. Caçar ou pescar. E pescar? Já chegaste a pescar? Pescar foi muito giro. Conta-me a forma. Eles têm uma forma muito específica de pescar, certo? Eles pescam a forma tradicional é assim, eles esmagam uma planta, ou seja, se é uma planta que eu não sei o nome, eles esmagam esta planta e dá assim uma pasta verde. E eles vai toda a comunidade, vão homens e mulheres. É a única vez que eu vi mulheres também a participar na caça, portanto foi toda a comunidade. Eles vão para um rio e eles diluem aquela pasta no rio. E supostamente os peixes vêm à superfície comer aquilo e depois eles agarram até com as mãos. Ou seja, eles levam os cestos. Sim. E agarram-se as mãos e põem nos cestos. Quando eu fui fazer este tipo de pesca, eu fui com eles e eles diluem lá o verde, e passado 20 minutos o que nós tínhamos apanhado era para aí 3 peixes de 5 centímetros. Portanto, eu acho que não é muito eficaz este tipo de pesca. Quer dizer, nesse dia não comeste? Não rendeu muito, não. E não comi, nesse dia não comi. Não comeste. Depois começou a chover, por isso perdeu o efeito. Porque é assim, eles preparam tudo durante dias, aquela pasta verde. Eu vi-os a preparar aquilo durante 2 ou 3 dias e depois nós vamos, diluímos aquilo, não estamos a apanhar quase nada, depois começa a chover e eles assim, olha, está a chover, temos que voltar para casa. E eu assim, vocês estiveram preparados a isto? Mas eles encaram isto com uma facilidade. Ou seja, claro que está a chover e claro que vamos para casa. Não vamos ficar aqui frustrados, temos estado a trabalhar 3 dias para só termos tipo 2 peixes de 5 centímetros. É uma aprendizagem, não é? É uma lição. Uma forma de estar na vida, de aceitar, não é?
Foi essa a tua maior lição? Houve mais alguma? Assim, que nos possas partilhar connosco? Aceitar o que é, número 1. Aceitar os fins de ciclo, que é uma coisa que eu acho que cá nós temos muita dificuldade, que é aceitar a morte, aceitar o fim do ciclo. E eles encaram isto com muita facilidade, ou seja, eu chego lá, estava um macaquinho amoroso à nossa volta, tipo uma mascote deles, Sim. E no dia a seguir ele morre. Oh. E eles encaram isto com uma naturalidade, tipo, ele veio e vai. E puseram só... Morreram cães enquanto eu estava lá, morreu o bebê enquanto eu estava lá. E é tudo encarado com leveza, porque é natural. É natural. É do mundo natural, faz parte da vida. E nós cá temos esta grande aversão à morte e fazemos tudo para evitar a morte. E eles lá encaram isto de uma maneira muito mais natural. E eu aprendi muito com isso. Viver o momento presente, sem dúvida. Sem dúvida. Eu às vezes perguntava, quais é que são os vossos sonhos? E eu só tenho 3 sonhos. Sim. Os homens, não é? Porque as mulheres não me respondem. Não respondem? Não. Não têm sonhos, não têm vontades? Não falam comigo por eu ser homem. Ah, ok. Não falam comigo por eu ser homem. Okay. Ou seja, se tiver um grupo de mulheres não me vai responder nunca. Só se eu tiver uma a uma, elas respondem assim muito tímidas e dizem assim, e nem sabem falar português, não é? Por isso fazem só... Sim. Mas os homens têm 3 sonhos. É ser artista, músico, ser curandeiro, levar o ayahuasca para o mundo ou ser jogador de futebol. Pronto, são estes os 3 sonhos que eles têm. Então às vezes tentava ter uma conversa um bocadinho mais elaborada do género, então mas quais é que são as tuas preocupações na vida, qualquer coisa, e eles, não, eu só quero ser jogador de futebol, artista. Eles são muito simples na maneira de pensar. E nós aqui, eu sinto que nós às vezes já estamos em processos mentais ultra elaborados e isso ajudou muito a voltar para o simples. Para o simples. Para alinhar-te e centrar-te. Exatamente. Aprendi muito isso e aprendi o ritmo da floresta. Eu cheguei lá e é como se eu tivesse posto o pé no travão do meu carro. Eu estava a uma velocidade X, a ver Lisboa, da minha vida, e chego lá e parece que o carro desacelera. A maneira como eles falam é mais lenta, a maneira como eles andam na floresta é mais... Não há pressa. E por isso é que eu acho que eles vivem tanto tempo. Por exemplo, o pai do Ciel viveu até aos 107 anos. Uau! Exatamente. Espetacular. Eles têm uma experiência... Ou seja, claro que eles têm mais doenças. Eu não sei qual é a experiência média de vida deles. Eles têm mais doenças do que nós. Ou seja, não têm necessariamente mais doenças, mas morrem mais das doenças que têm. Sim. Mas também vivem mais tempo. Porque não há stress. Claro. Não há stress. E isso é uma... Nós que vivemos agora na era da ansiedade, quase que toda a gente está ansiosa, chegar lá e a ausência de stress, a ausência de plano, de não temos plano para hoje, vamos ver o que é que surge. Se tiver sol, vamos caçar. Se estiver a chover, se calhar jogamos à bola à chuva, que é uma coisa que eu adorei fazer com as crianças. Deve ter sido espetacular, uma experiência incrível. Espetacular. Todos nus. Assim que começa a chover, põem-se todos nus e vão jogar à bola. É incrível. Nós escorregámos na lama, porque há muita lama, não é? Nós escorregámos na lama uns contra os outros. Bem, eles aproveitam mesmo a vida. Eles nem sabiam quando é que a escola ia começar. Eles têm escola? Têm escola. Tem uma escola na aldeia e tem um professor. O Cian, que é o cacique da aldeia agora, era professor e quando ele aceitou ser cacique, passou o testemunho de professor ao irmão dele. E por isso o irmão dele é o professor que dá todas as matérias. Mas é engraçado porque eles aprendem muito coisas práticas. Por exemplo, eu fiz-lhes um mapa do mundo e eles nunca tinham visto um mapa do mundo. Eles não sabiam como é que o nosso mundo é. Não sabem onde é que estão geograficamente no planeta. Claro, não têm manuais, não têm acesso... Apesar de terem acesso à internet, tu disseste-me que sim. E têm acesso ao mundo exterior, mas já voltamos lá. Uhum. Conta-me sobre a escola. É assim, eles estavam em férias. Eu depois percebi que as férias eram muito longas. Ou seja, eu não sei até que ponto é que... Não sei quantos meses é que eles estudam por ano. Sim. Mas os meses que estudam, por exemplo, eles sabem caçar, sabem fazer nós como nós não sabemos. Sabem ler a floresta, sabem encontrar fruta. Eu às vezes estava no meio de uma agrofloresta e não conseguia encontrar uma peça de fruta. Virava-me para eles e eles tinham pilhas de fruta já colecionadas. Ou seja, eles têm esta sabedoria muito prática da floresta, mas depois não sabem que nós estamos... É uma sabedoria também de sobrevivência, não é? Exatamente. Porque precisam disso, não é? Não têm ali um supermercado para ir como nós, não é? Que vamos ali ao supermercado e compramos as coisas. Claro. Mas depois não sabem que nós estamos no estado do Acre, no país que se chama Brasil, no continente que se chama América do Sul e no nosso mundo que se chama Planeta Terra, que é uma bola a girar no meio do universo, numa galáxia, no meio de milhares de galáxias. Ou seja, eles não têm esta noção de do que é que nós somos e onde é que nós estamos.
E do que é que há para além daquilo onde Então, eles vivem, não é? O que há para além da floresta e da Amazónia. Eu mostrei-lhes fotografias do deserto, eles nunca tinham visto o que é o deserto, nunca Uau. tinham visto outros biomas fora do bioma floresta tropical. Mar, muitos deles nunca viram o mar. Nenhum deles viu o mar na realidade, porque eles estão no meio da Amazónia, não é? Não saem, nunca saíram dali, não é? Nunca Claro. saíram. E portanto, eu acho que eu mostrar-lhes aqueles vídeos, por exemplo, no telemóvel, nós tínhamos internet num sítio específico, a horas específicas, porque era com o painel solar. Ah, espetacular, sim. Portanto, eu às Mas vezes eles têm mostrava- acesso à internet. Conta-me essa relação deles. Exatamente. Então é assim, esta tribo onde eu estou já está algo aberta ao exterior. Ok. Eu costumo dizer que há três tipos de tribos. Há as tribos que estão muito batidas no turismo. Por exemplo, se nós formos a Manaus, que é a Ok. capital do estado do Amazonas, há muitas tribos em que a pessoa vai lá um dia, eles fazem as dancinhas com as roupas deles, Sim. com os trajes, Para turista ver. para turista ver. Depois há o segundo tipo de tribos, que é a que eu fui, que já tem alguma abertura ao exterior, mas ainda estão muito genuínos na sua maneira de ser. E depois há as tribos completamente selvagens, que é impossível encontrar, a pessoa vai no meio da floresta e encontra e não sabe se vai sair de lá vivo ou não, pronto. Que são poucas, no Brasil são poucas. Eu acho que na Papua Nova Guiné ainda existem algumas muito selvagens, mas no Brasil são poucas as que ainda são totalmente selvagens. Eles chamam os índios da floresta. Uhum. São os índios que são nómadas. Ok. Vão de sítio para sítio, às vezes aparecem com arco e flecha, matam e depois desaparecem outra vez. Pronto. Portanto, no tipo de tribo que eu estava, que é a tribo do meio, eles ainda vivem em casas de madeira, não é? Com as tacas, ainda têm a maloca, que é o sítio espiritual deles, que são aquelas grandes casas circulares. Mas, por exemplo, os tetos já são de alumínio. Há casas que já têm teto de alumínio, porque eles já têm dinheiro das pessoas que vão lá. Eles recebem. Eles têm uma parceria com uma fundação inglesa, acho eu. E por isso eles têm um festival que é no final do ano, que é o festival de... Eu acho que é a Bênção da Floresta, ou Batizado da Floresta. Sim. Que os ingleses vão lá no final do ano, acho que é em dezembro, e fazem este ritual todos os anos. E por isso eu acho que o dinheiro dos ingleses, eles construíram a hospedagem, que é esta parte da aldeia que é mais para receber pessoas. Portanto, como eles começam a ter dinheiro, começam a comprar telhados de alumínio, A investir um bocadinho A investir. na estrutura. na estrutura. E por isso eles estão numa fase de transição em que a pessoa... Eu cheguei lá e pensei assim, ok, eles são índios, mas já compram algumas coisas na... Ou seja, estão ali numa fase de transição um bocado estranha. Eles próprios não sabem para que lado é que Gerido. vão Muito bem gerido. desenvolver-se. Uhum. Porque a sensação que eu tenho é... Eu perguntei às tantas ao Ciam, ao cacique da aldeia, então, mas se vocês tivessem todo o dinheiro do mundo, o que é que vocês faziam? E ele ficasse um bocado do género, ainda não sei onde é que eu quero levar as minhas aldeias. Porque a pessoa pensa assim, ok, se eles tiverem dinheiro, se calhar passam de uma vila para uma aldeia, de uma aldeia para uma cidade, e às Claro. tantas já estamos aqui com cimento. E eles estão indecisos, como é uma coisa recente, esta coisa do dinheiro, ainda estão indecisos como é que se vão desenvolver. E por isso eu senti ali um bocado eles têm este fascínio pelo dinheiro, quando o dinheiro ficam com este fascínio, o que os faz ser, às vezes, ligeiramente desonestos, Uhum. ou ter esta coisa de agradar, ou tentar impingir muito vender o artesanato. Ou seja, o dinheiro é uma questão neles agora, pronto. E por isso, eles estão nesta fase estranha de desenvolvimento de... Eles já não são 100% genuínos de ser completamente autossustentáveis, mas também ainda não estão abertos como aquelas tribos em Manaus. Portanto, eles estão ali numa fase um bocado É um estranha. dilema para eles, não é? É um Porque às dilema. tantas depois também perdem a forma deles de estar muito própria, não é? E é isso que os torna especiais, Exatamente. pelo menos do nosso ponto de vista cá, não é? Ocidental, digamos assim. Sem dúvida. Mas fala-me um bocadinho da parte mais espiritual, como é que tu viveste essa experiência? Então, para mim, qualquer experiência que eu faça, qualquer viagem, é tanto uma expansão externa como uma expansão interna. Ou seja, eu estou a escolher sair da minha bolha, a minha bolha neste caso é Lisboa, eu saio da minha bolha, saio da minha zona de conforto e step into the unknown, dou um passo para o desconhecido. E aí tudo é novo. As pessoas são novas, a paisagem é diferente, a natureza é diferente. E por isso, espiritualmente, isto é muito... É quase uma necessidade que eu tenho de sair para conectar com diferentes partes de mim. Ok, eu reajo assim perante estas crenças culturais, ou eu reajo assim perante esta natureza, pronto. E aqui não foi só sair da bolha, foi para ir para um sítio completamente diferente, alguma coisa que eu alguma vez
tenha experienciado, pronto. E por isso, espiritualmente, foi um processo muito interno. Eu vivi todos os meus medos, ou seja, foi tanto físicos como psicológicos, emocionais, vivi-os todos. Da solidão, Desceste à sombra, viste as tuas sombras. Desci à sombra, mas desci à sombra de uma maneira que nunca tinha descido antes. Foi mesmo, eu até à noite sonhava com episódios da minha vida que não estavam bem resolvidos. Ou seja, não era só durante o dia à noite, foi mesmo um processo espiritual quase de limpeza, de cura, de ir ao fundo do lago e trazer aquele lodo todo cá para cima para limpar o lago, pronto. E por isso para mim espiritualmente foi incrível. Depois quando eu consegui, fui trabalhando esta parte toda minha, comecei-me a conectar à espiritualidade deles. A espiritualidade deles é a espiritualidade da floresta, ou seja, o Deus deles é o Deus da floresta, Yukari Shibu, que eles também é meio que o Deus da jiboia. Eu não percebi muito bem se a representação é a jiboia ou não, mas é o Deus da floresta, e eles recebem o Deus da floresta quando tomam o ayahuasca. Portanto, isto para eles é como nós vamos à igreja, ou seja, como os católicos vão à igreja, eles fazem cerimónias de ayahuasca para se conectarem com o Deus Yukari Shibu, com o Deus da floresta. A floresta. Ou seja, eles recebem o Deus e recebem as visões, eles recebem os insights, eles recebem tudo isso durante estes processos. Pronto, portanto, isto é a espiritualidade deles. Também a medicina. Que também é medicina. Engraçado, a medicina e a espiritualidade estar relacionada, no caso deles, e em muitos povos, no Peru também, não é? Exatamente, nós tivemos. Exatamente. É como se eu fosse à igreja rezar para ficar bem. Exato. É o mesmo processo. Só que eles tomam a substância que para eles é o Nishipan, e que para nós chamamos ayahuasca cá, pronto. Que é tudo com plantas que eles têm lá. É uma mistura de 5 plantas que eles têm lá e que gera este chá que é o Deus deles, pronto. Portanto, isso foi outra fase de aprofundamento espiritual, ou seja, não só foi a vivência, não só o contacto com uma realidade diferente, com a vivência dos meus medos, tudo e mais alguma coisa, como depois o ayahuasca que me levou a outras profundidades e outros insights, e foi mesmo uma limpeza. Foi uma limpeza, eu saí de lá forte, saudável, curado, quase. Espetacular. Senti muito forte quando saí de lá. Foi incrível. Podíamos falar um bocadinho dessa viagem, mas se calhar deixaríamos para outro episódio, porque eu acho que valerá a pena. Sem dúvida. Então, e agora conta-me, depois de viver essas experiências todas, essas aventuras todas, voltaste. Aliás, antes de voltar diretamente para Portugal, tiveste mais 2 meses a viajar pelo Brasil. Conta-nos assim também por onde estiveste, como é que foi a experiência, pessoas que conheceste. Sem dúvida. Então é assim, os 2 meses não planeados de viagem, porque eu tinha um voo de retorno, mas não tinha planeado mais nada sem ser aquele mês na ayahuasca, na floresta, foram extraordinários. Porque eu tinha feito a minha criação, eu faço a minha criação em dezembro do ano passado, acho eu, o meu manifesting, e começo por viver a experiência, ou seja, sou levado ao Brasil, vivo a experiência da floresta, e depois eu na floresta conheço um homem suíço, o Steve. Sim. Estou a falar com ele, foi uma das únicas 3 pessoas westerners, ou seja, ocidentais que eu conheci lá. Eu conheço, estamos a partilhar experiências, e às tantas ele diz-me, olha, eu tenho um hostel em Ubatuba e eu gostava de ter uma pessoa como tu a dar-lhe uma volta lá, porque eu trabalhei muito tempo em consultoria. E eu assim, ok, deixei sentar e assim que saí da floresta, abro o computador, tinha 3 noites marcadas no hotel, em Rio Branco, que é a capital do Acre. Eu abro o computador, Skyscanner, vejo, vou para São Paulo. Nem pesquisei mais nada. Foi mesmo logo. Vou para São Paulo, porque o Ubatuba é na costa de São Paulo. Ok. O voo mais barato saía daí a 2 horas, portanto nós estávamos para aí 8h30 e o voo era à 00:30, eu tinha que estar em 2 horas no aeroporto. E eu disse assim, ok, isto é o meu novo lifestyle, eu vou só aceitar que estou a marcar um voo para estar no aeroporto daqui a 2 horas. A aventura. A aventura mesmo. Então marquei. Fui para São Paulo, cheguei a Ubatuba, tive um mês em Ubatuba extraordinário. Eu costumo dizer que foi o sol depois da tempestade que foi a Amazónia. Porque a Amazónia foi uma tempestade a todos os níveis. Imagino. E depois ir para Ubatuba é um paraíso na Terra. É um paraíso que nós
estrangeiros não conhecemos. Eu nunca tinha ouvido falar do Ubatuba. O Ubatuba é Mata Atlântica, por isso é floresta tropical, cheia de vida, que depois acaba em praias paradisíacas. Uau! Portanto, foi um mês, eu fiquei num hostel a fazer um trabalho, fiz uma troca de serviço, basicamente, fiz um rebranding ao hostel, e em troca tive o alojamento assegurado e alguma alimentação, e por isso estive lá um mês, bem, fiz conexões como nunca tinha feito na minha vida, porque eu depois da floresta estava tão aberto, tão eu não gosto da expressão bem resolvido, mas estava tão aberto ao novo. Estavas confiante e seguro e aberto ao novo. Exatamente. Claro. E por isso foi criar conexões com grande vulnerabilidade. Eu estava muito aberto a ser vulnerável. E uma coisa que eu descobri é que quanto mais vulnerável nós conseguimos ser, mais rápido e mais profundas são as conexões que nós estabelecemos. Sem dúvida. Com as pessoas à nossa volta. Por isso eu acho que criei melhores amigos quase em 2 e 3 semanas e um mês, que eu continuo a falar ainda hoje. E é incrível, as conexões que eu criei ao Ubatuba foi fantásticos. Depois eu pensei assim, eu 2 semanas antes de voltar para Portugal gostaria de fazer uma viagem. Pensei isto num dia. Sim. Mais ou menos criei aquilo. E no dia a seguir a minha melhor amiga, a Luísa, liga-me e diz assim, Martim, posso te visitar? E eu assim, Lu, vamos lá, tenho as 2 semanas asseguradas. Então fomos para Bonito e para Pantanal, que é em Mato Grosso do Sul, que são paraísos. É assim, o Brasil é incrível em natureza e Bonito e Pantanal são extraordinários. Estive lá 1 semana e meia com ela e depois acabámos a viagem no Rio de Janeiro. Por isso, foi assim, fui levado de uns sítios para os outros completamente pelo universo, como eu costumo dizer. Foi incrível. E por isso foi os outros 2 meses de viagem. Ao longo destes 2 meses foi conexões fantásticas, lugares fantásticos. Eu agora só quero voltar para o Brasil. Tenho o bichinho na minha cabeça de agora quero fazer o Nordeste. Bahia, Recife, Lençóis Maranhenses, Chapada Diamantina, toda essa parte do Nordeste do Brasil. Por acaso eu conheço, é bem bonito, essa parte eu conheço. Incrível. Mas será outra viagem. Sim, agora claro. voltei. E agora, como é que foi o regresso à civilização? O regresso, Como é que tu te sentiste? O impacto? Eu acho que os períodos de transição, para mim, são sempre os mais difíceis. Mesmo, por exemplo, quando eu estava a estudar em Bristol, o sair de cá e depois o sair de lá, ou voltar, o chegar aos 2 sítios, para mim são muito difíceis. Por isso, quando eu cheguei, eu tive ali um período, de 2 semanas, que foi as últimas 2 semanas, porque eu cheguei há 2 semanas e meia, foi um período de assentar. Foi assentar, foi voltar ao meu dia-a-dia, mas com o novo Martim. Porque um dos meus grandes medos é sempre voltar ao Martim antigo. Ou seja, eu pensei, eu não quero voltar a ser o Martim em fevereiro, quando saiu de casa. Não, eu quero integrar todas estas experiências e levar isto para o meu dia-a-dia. Porque isto não é só uma viagem e depois eu volto para a realidade. Eu não gosto nada de ver as viagens assim. A viagem faz parte da minha realidade. São transformadoras. Exatamente. E faz parte da minha vida. Não é um anexo à minha vida. É a minha vida. E por isso eu estou muito feliz porque ao longo destas 2 semanas fui integrando e fui percebendo que as minhas relações cá mudaram, com as pessoas à minha volta, as minhas dinâmicas mudaram para melhor. Ou seja, eu sinto que sou mais eu, sou mais íntegro, sou mais eu, estou mais seguro de quem eu sou. E por isso as minhas dinâmicas mudaram imenso com a minha família, com os meus amigos mais próximos, com as pessoas novas que estão a aparecer na minha vida, que estão super alinhadas com a minha vibração agora. E por isso eu sinto mesmo que integrei tudo o que vivi e estou a continuar a expandir de outra forma cá. E isso era o meu grande medo, era de não conseguir fazer isso. Mas estou super feliz porque, embora tenha sido ali períodos bastante tristes de voltar e a pessoa já não tem o cotidiano e está em casa dos pais e pensar assim, caramba, eu era tão livre e agora estou em casa dos pais e há horários para as refeições, etc. Mas eu penso mesmo que a liberdade é um mindset. Está na nossa cabeça. Há pessoas que estão presas e que se sentem livres. E há pessoas que estão livres, têm um trabalho, etc. e se sentem presas. E por elas próprias, muitas vezes, não é? Por elas próprias. Nós queremos as nossas prisões. Sem dúvida. E por isso estou muito feliz porque estou a conseguir integrar esta viagem e não... Por exemplo, quando eu fui à Indonésia 3 meses, no meu gap year, quando tinha 18 anos, sim, voltei e eu tive um reverse cultural shock, que se chama reverse cultural shock, gigante, e disse assim, não quero ver mais os meus amigos, tipo, isto está tudo errado, ou seja, declarei um bocado de guerra à minha vida cá, e desta vez
estou muito feliz por conseguir integrar as minhas experiências e continuar o meu caminho, continuar a minha expansão cá, continuar a conhecer novas culturas, novas pessoas aqui em casa. Espetacular. E eu acho que isso é... Eu estou muito feliz com eu isso. Eu senti o mesmo quando... Porque, para quem não sabe, vivi muitos anos e trabalhei muitos anos com os Médicos Sem Fronteiras e por isso também estive em contextos assim não tão fortes como o teu, mas outro género, e por isso percebo perfeitamente e entendo perfeitamente o choque que é depois voltar. Mas fico muito contente e muito feliz que tenha sido um processo mais tranquilo para ti. Então agora, para terminar, eu gosto de fazer sempre aqui umas perguntas aos meus convidados. São 4 perguntas e a primeira é: qual é a tua maior inspiração? A minha maior inspiração? Isso é uma excelente pergunta. Eu acho que a minha maior inspiração neste momento é um coach que eu tenho e que eu tive 2 anos com ele a fazer um curso de desenvolvimento pessoal, que é o Luís Martins Simões, e ele ajudou-me a perceber que tudo o que surge em mim, todas as emoções, todas as intuições, está tudo certo. Não há nada de errado. Então ele ajudou-me a mergulhar no que é o Martim. E não rejeitar aquilo que nós hoje em dia chamamos de más emoções. Deixa de existir boas e más emoções. A tristeza é tão importante como a felicidade. E ele ajudou-me a perceber: Martim, não há nada de errado contigo. Observa as tuas emoções. Tipo, elas são os nossos maiores professores. E tudo é temporário. Nada tudo é para passa. sempre. Exatamente. Tudo passa. O bom e o mau. Exatamente. É? E as emoções são só triggers para nós percebermos alguns processos que precisam de algum amor, alguma consciência, alguma atenção. E por isso isto mudou drasticamente a minha vida, que foi: tudo o que surge em mim é ok. Tipo, aceitar. Senta-te com isso. Senta-te com a tua ansiedade. Senta-te com os teus medos. Não fujas deles. Enfrenta isto de frente. Isto na Amazónia salvou-me a vida, literalmente, porque eram tantos medos, tantas ansiedades. Eu imaginava quase como se fossem criancinhas ao meu lado. Ok, está aqui o meu medo de não ser aceito, ou está aqui o meu medo de ser rejeitado, ou está aqui o meu medo do escuro, ou o que for. E sentar-me com esses medos fez com que a vida deixasse de ser um sítio assustador e passasse a ser simplesmente: está tudo dentro de mim e eu consigo lidar com tudo o que está dentro de mim. E consigo sentá-los ao meu lado. E eu acho que isso fez com que eu sentisse que eu consigo viver qualquer coisa, qualquer experiência, porque eu estou bem comigo. Eu, mesmo que não consiga aceitar a 100% estes medos ainda, eu reconheço-os e sento-os comigo. E por isso eu acho que o Luís é sem dúvida uma das pessoas que mais me inspirou e mais me fez crescer nos últimos anos. Por isso é ele, sem dúvida. Luís Martins Simões. Muito bem. Viva o Luís. Qual foi o maior desafio que a vida te trouxe até agora? Porque tu ainda és muito novinho. Uhum. E qual o impacto que esse teve que impacto é que teve na tua vida? O maior desafio... Eu gosto de pensar que todos os grandes desafios da minha vida, todas as grandes frustrações que a vida me trouxe, foram reencaminhamentos. Como se eu estivesse fora do rail, fora dos carris, e a vida me dissesse assim: ok, agora vais ter aqui uma desilusão para te voltar. Ou seja, por exemplo, das maiores frustrações que eu tive foi não entrar em Oxford, que depois me permitiu viver o meu gap year, que foi extraordinário, e ir para Bristol. Essa foi, sem dúvida, uma das maiores. Eu estava mesmo encarrilado para viver a vida com palas nos olhos. Eu estava na onda da vida. Eu estava na onda de sair do liceu, vou para a faculdade, faço um mestrado, arranjar alguém, tenho uma casa, tenho um cão, reformo-me e a partir daí viajo. Seguir o rebanho, não é? Seguir o rebanho. E eu acho que essa foi um dos pontos mais baixos da minha vida, essa grande frustração, que depois me permitiu abrir os olhos e dizer assim: não, tipo, se calhar eu já não quero surfar esta onda, se calhar eu vou encontrar outra onda que está mais alinhada comigo. Por isso, essa sem dúvida, mas é assim, a maior experiência mais intensa que eu alguma vez tive na minha vida foi sem dúvida a da Amazónia. Eu ainda estou a perceber, ainda estou a constatar o Martim que saiu da Amazónia, e eu já saí há quase 3 meses, porque foi mesmo um mergulho nas profundezas do meu ser e perceber do género: o Martim é tudo isto. E há muito do Martim que eu tendo a não querer olhar no meu dia-a-dia porque é desconfortável. E eu perceber assim: o Martim também é isto. E eu posso não gostar, mas aceito. Aceitar. Uhum. E essa é uma grande diferença. A diferença entre aceitar e gostar. E gostar, dúvida. Pois é. Muito bem.
E qual é o teu propósito de vida, se é que já o descobriste? Uau, isso é uma grande questão. Todas estas viagens, desde que eu saí da empresa, da consultora, começar por Marrocos, foi tudo para descobrir o meu propósito. Ou seja, descobrir-me melhor e ao descobrir-me melhor, descobrir qual é que é a minha vocação, o meu talento, o que é que eu quero trazer para o mundo. Os japoneses têm esta expressão que é o Ikigai, que é extraordinário, que é quando nós conseguimos juntar o que nós somos bons, o que o mundo precisa, o que nós conseguimos ser pagos, e eu não me lembro qual é que é a quarta, mas há uma quarta. E quando nós conseguimos juntar isto tudo, nós encontramos o nosso propósito, o nosso Ikigai. E por isso, eu já me aproximei mais, ou seja, ao longo destas viagens aproximei mais. O meu propósito é, sem dúvida, cura. Eu sei que tem a ver com a cura da humanidade. Eu gosto muito de sentir que, ao conectar-me com as pessoas, com várias ferramentas, eu consigo curá-las de certa maneira, ou ajudar no seu processo de cura, ou inspirá-las à cura. E claro que hoje em dia eu faço uma coisa que é parecida com o Reiki, como se fosse um Reiki intuitivo. Sim. Ou seja, uma cura energética, mas eu acho que é muito para além disso, vai muito para além das ferramentas que eu uso. A minha presença, eu estar a viver o meu caminho, inspira as pessoas e elas perguntam-me, então Martim, como é que fizeste isto? Como é que não sei o quê? E eu sinto que eu vou curando as pessoas mesmo sem fazer nada na prática, e por isso o meu propósito é, sem dúvida... Sendo quem tu és, não é? Exatamente. Ser eu próprio e cura. Numa palavra, cura. É o meu propósito. Espetacular. E por fim pergunto, mas já me disseste, uma das pessoas que mais te inspiram, para além do Luís, mais duas pessoas. Mais duas pessoas que me inspirem? Sim. Se te lembrares. Isso é uma ótima questão. Duas pessoas que me... Eu gosto muito do Jay Shetty. O Jay Shetty é sem dúvida. Sim. E nós partilhamos. Também partilhamos esse. O Jay Shetty, eu encontro o Jay Shetty, foi para aí no meu primeiro ano de faculdade, foi para aí há 6 anos, quando ele ainda estava a criar o Genius Group, que era um grupo de pessoas que ele fazia coaching mais próximo. Eu entrei neste Genius Group e eu adorei o facto de ele conseguir trazer a espiritualidade, que é uma coisa que a maior parte das pessoas acha muito abstrata, para o nosso dia-a-dia. É incrível. É incrível. E isso, para mim, a ponte entre a espiritualidade que vivemos, a nossa conexão ao espírito, a nossa conexão ao universo, no dia-a-dia, nas conversas que nós temos, na maneira como nós agimos, no trabalho que nós fazemos, para mim é super inspirador. Porque eu tinha isso muito divorciado entre mim. Eu também. Eu percebo. Sem dúvida. E ele é muito inspirador nesse sentido. Nos livros até que escreveu e que eu li, é altamente inspirador. Fazer a ponte. E a espiritualidade não ser vivida só quando eu estou a fazer o yoga ou só quando eu estou a meditar 20 minutos por dia, mas ser uma coisa que eu levo para os confrontos. Quando eu preciso confrontar alguém, olha, isto não está a correr bem, vamos lá perceber o que é que se passa aqui. Tudo. E o Luís também, o curso que eu fiz com ele, que é a Escola da Espiritualidade na Matéria, é literalmente viver a espiritualidade na matéria no nosso dia-a-dia. Portanto, essas são as pessoas que me inspiram mais. Depois outra pessoa que me inspira muito é a minha mãe, sem dúvida. Pelo amor que ela tem, eu acho que o amor dela é muito inspirador. Ela, que é a sua irmã, exatamente. Claro. Ela ensina-me que o amor nos traz uma liberdade enorme. Por exemplo, quando eu fui para a Indonésia, foi a última coisa que ela me disse, foi assim, Martim, o verdadeiro amor liberta. O verdadeiro amor nunca prende. E eu fui e vivo as minhas experiências e sei o que é amar realmente. Ou seja, quando crio as minhas relações, quando estou a fazer novas conexões, inspiro muito no amor que eu tenho pela minha mãe e que ela tem por mim. Porque esse amor é um amor de expansão, um amor saudável, um amor de liberdade. Então, eu saber amar, sentir que sei amar e sentir que sou amado e que me sinto amado, dá-me uma segurança na vida inabalável. E por isso a minha mãe ensina muito sobre amor, sobre sentir-me amado e saber amar. E amar-te, e amar-te a ti próprio, acima de tudo, não é? Sem isso dúvida. É altamente inspirador. Sem dúvida. Porque quando nós nos sentimos amados, nós sentimos que podemos ser realmente quem somos. Sem dúvida. E isso é a coisa mais espetacular do mundo. Eu estava a falar com um amigo no outro dia a dizer assim, para mim a amizade é quando tu amas o outro e quando sentes que podes ser quem tu és ao lado do outro. Isso é a melhor amizade que se pode ter. É a melhor coisa que se pode ter. E isso tudo começou com a minha mãe, sem dúvida. Portanto, um beijinho para ela. Muito obrigada, meu querido. Tão bom. Altamente inspiradora esta conversa e muito, muito obrigada por fazeres parte dela e por partilhares aqui a tua experiência e
E é isso. Muito obrigado por me ter. Eu adorei estar aqui. Foi uma Muito conversa obrigada, tão foi boa. uma honra. Adoro. Um beijinho. Para que a inspiração vos chegue na hora certa, não percam os próximos episódios nas plataformas de podcast e sigam-nos nas redes sociais em inspirapodcast.pt.